Amém. Oh, obrigada, Senhor. Feche os seus olhos nesse momento. Enquanto os instrumentos tocam, nós vamos orar ao Senhor. Aleluia. Obrigada, Senhor. Obrigada, Senhor, por teu amor. O teu amor nos constrange, Senhor. Estamos aqui, Senhor, é próprio do teu amor por nós. Obrigada, Senhor. Porque nós somos resgatados das trevas. Nós tínhamos um final infeliz, mas o Senhor nos resgatou. E o Senhor nos trouxe para a luz. Aleluia! Obrigada porque teremos um futuro feliz. Uma eternidade ao teu lado, Senhor. Obrigada, Senhor, porque o Senhor nos ama. Apesar de nossas falhas e nossos erros, mas o Senhor nos ama. E é um amor incondicional. Obrigada, Senhor. Aleluia, obrigada, Pai, porque nós dormimos e acordamos e levantamos. Estamos aqui com saúde para receber do Senhor. Uma expectativa no coração para receber do Senhor. Aleluia. Ele me ama, Ele me ama, me ama, Ele me ama, Ele me ama, Ele me ama. Aleluia. Aleluia. Podem sentar, irmãos. Deus é bom, amém? Primeiramente, eu gostaria de dizer que é um privilégio estar aqui. E, ao mesmo tempo, é grande a responsabilidade, né, de transmitir o que o Senhor quer falar conosco nesta manhã. E todo ministro, ele fala, quando Deus fala para o povo, ele primeiro fala para ele, né? E grande foi o aprendizado ao estudar. E eu só queria rapidinho dizer que, quando recebi a direção, né, o convite para ministrar, a vontade foi de dizer não, né? Mas, pastor, eu creio na direção do Senhor na sua vida. E eu me submeto a ela. E eu creio também que a igreja se submete. E é interessante que a primeira coisa que vem no nosso coração é: o que é que eu vou falar, Senhor? A tua igreja tem sido tão alimentada, né? Tem 2 anos e meio que estamos aqui nessa igreja. E como nós aprendemos, como essa palavra tem sido ministrada de uma forma tão poderosa, nos ensinando. E no mesmo dia, meu marido chegou de viagem, e nós conversando de madrugada, a gente conversando, e ele me falou um exemplo, conversando com um colega dele, e logo que ele falou isso, saltou em mim. É isso. Deus não deixou nem um dia, né, eu ficar preocupado em relação a isso. É isso que eu vou falar. E, para quem não sabe, Eduardo, que está lá atrás, né, no som, meu esposo, ele trabalha na Petrobras e fica um tempo viajando. Fez 10 anos. Fez 10 anos agora. É? Não, vai fazer 10 anos. Fez 9 anos. Que ele está nessa rotina, né, de viajar, volta, viaja. E ele entrou com um colega na Petrobras, no concurso. No mesmo concurso eles entraram 9 anos atrás. E ele disse assim a ele: olha, com 5 anos eu não vou embarcar mais. E vou começar a trabalhar de outra forma, mas não embarcado.
E foi passando o tempo, passou 1, 2, 3, 4. E o colega sempre dizia, e aí? Vai sair? Vai deixar de embarcar? E ele ainda não. Tá certo. E foi passando o tempo. Quando foi, ele disse que nesse embarque se encontrou com esse colega que nunca mais tinha visto. E ele disse que o colega falou assim, e aí? Ainda está embarcado? Ele disse, estou. Mas está fazendo alguma coisa para deixar de embarcar? Ele disse, agora estou. Ele disse, ah, tá. Porque senão vai passar 15 anos, 20 anos e vai continuar do mesmo jeito. E deixa eu dizer uma coisa, irmãos, ele não é crente, é ímpio. Mas o princípio é o mesmo, serve para todos. Ele tem que fazer alguma coisa para que isso aconteça. Amém? E quando ele me deu esse exemplo, rapidamente veio ao meu coração. E o Senhor foi só trazendo os textos, as histórias, né, bíblicas relacionadas a isso. E é sobre isso que eu gostaria de falar nessa manhã. A fé em movimento. Amém? A fé que age. A fé que sai do canto. Não só crê, não só fala, mas age. Amém? Aleluia. Abre então sua Bíblia. Em Hebreus capítulo 10, versículos 22 e 23. Aleluia, Deus é bom. Amém. Hebreus 10, 22, diz assim: sendo assim, aproximemo-nos de Deus com um coração sincero e com plena convicção de fé, tendo os corações aspergidos para nos purificar de uma consciência culpada e tendo os nossos corpos lavados com água pura. Apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. Aleluia, amém. Você crê que seu pai é fiel? E é tão interessante porque o nosso pai, ele não é só aquele que faz a promessa e que é fiel para cumprir a promessa. A palavra dele diz em Efésios 3:20 que ele é poderoso para fazer. Porque eu poderia muito bem prometer a você alguma coisa, mas eu não tenho a capacidade de cumprir a minha promessa. Mas o nosso Deus, ele promete, ele é fiel para cumprir e ele é poderoso para cumprir. Amém? Aleluia! E é interessante que eu fui no dicionário para ver o significado da palavra fé. O nosso dicionário, né, da língua portuguesa e fé, o dicionário fala é confiança em alguém. Eu disse, então tá, confiança em alguém. E o que é confiar? Fui aprofundar. Confiar é ter fé, esperar, entregar aos cuidados. Amém? Entregar aos cuidados de alguém. E quando a gente entrega aos cuidados de alguém, a gente está dizendo, toma conta. Eu sei que você pode tomar conta e você vai tomar conta direitinho. Eu sei disso. Isso é confiar, e nós precisamos confiar no Senhor, ter fé nele, sabendo que ele cuida bem das nossas coisas, das nossas necessidades, ele supre, amém? E no dicionário bíblico, fé, o novo dicionário bíblico diz assim: abandono a toda confiança em seus próprios esforços. Não é poderoso? Diga assim para o seu irmão, abandona os seus esforços. De novo, diga assim, abandona os seus esforços, aleluia. E diz mais assim, dependência exclusiva de Deus. Fé é dependência exclusiva de Deus. Abandonar os nossos esforços, a nossa própria força, a nossa própria capacidade, o nosso próprio entendimento. Mas crer que é Ele que nos direciona, é Ele que nos orienta, amém? E é através dele que nós chegaremos a atingir nossos alvos, nossas metas, nossos propósitos. Aleluia, ele é fiel e ele cumpre a sua palavra. E fé em Deus é simplesmente crer na sua palavra. Amém? O que é que Jeremias diz? Que ele vela, lá em Jeremias 1:12, não é isso? Ele vela pela sua palavra para cumpri-la. Ele está guardando, vigiando a sua palavra para que ela se cumpra. Aleluia! E é interessante
que a palavra fé, a etimologia da palavra fé vem do grego e significa pistel, que significa que é um verbo de ação, é um verbo de movimento. E você sabe o que é movimentar? Você sabe o que é movimentar? Eu fui lá no dicionário. Movimentar é dar vida a, é animar. A fé é animada. A nossa fé é animada, amém? Então não tem que desanimar, porque a nossa fé é animada, ela dá vida, ela movimenta. Aleluia! Então nós temos que crer, nós temos que confessar, e temos aprendido isso, crer no coração, confessar com a nossa boca a palavra, e também agir, amém? E a palavra agir significa produzir um efeito, fazer alguma coisa. O dicionário deixa bem claro. Agir é fazer alguma coisa, produzir, realizar. Aleluia. O irmão Kenneth Hagin, em um dos seus livros, ele relata que Jesus, uma das vezes que Jesus apareceu para ele, Jesus falou assim para ele: o modo de você agir deixa você derrotado ou vitorioso. Não adianta só falar, tem que ter ações correspondentes. Aleluia. E nós somos daqueles, né, irmãos, que agem mediante a fé que temos em Deus, a confiança que temos nele. Nós agimos segundo a direção do seu Espírito. Amém? E a fé do tipo de Deus é essa, é a fé que age. Amém? E aí o Senhor me trouxe algumas passagens bíblicas relacionadas a isso, de pessoas. Na verdade, a Bíblia está recheada de passagens de pessoas que tiveram experiências de manifestar a sua fé através de ações. Mas Deus me trouxe três textos, e eu gostaria que você abrisse. O primeiro deles, que saltou muito forte ao meu coração, está lá em 2º livro de Reis. Aleluia. 2º Reis, capítulo 5. Com certeza você conhece esse texto, essa passagem. É um texto muito conhecido no meio evangélico. Eu gostaria de ler, então, esse texto. Você achou? Amém? 2º Reis 5, versículo 1. A cura da lepra de Naamã. Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era muito respeitado e honrado pelo seu senhor, pois por meio dele o Senhor deu vitória à Síria. Mas esse grande guerreiro ficou leproso. Ora, tropas da Síria haviam atacado Israel e levado cativa uma menina, que passou a servir a mulher de Naamã. Um dia ela disse à sua senhora: se o meu senhor procurasse o profeta que está em Samaria, ele o curaria da lepra. Naamã foi contar ao seu senhor o que a menina israelita dissera. O rei da Síria respondeu: vá, eu lhe darei uma carta que você entregará ao rei de Israel. Então Naamã partiu, levando consigo 350 quilos de prata, 72 quilos de ouro e 10 mudas de roupas finas. A carta que levou ao rei de Israel dizia: junto com esta carta estou te enviando meu oficial Naamã, para que o cures da lepra. Assim que o rei de Israel leu a carta, rasgou as vestes e disse: por acaso sou Deus, capaz de conceder vida ou morte? Por que este homem me envia alguém para que eu o cure da lepra? Vejo como ele procura um motivo para se desentender comigo. Quando Eliseu, o homem de Deus, soube que o rei de Israel havia rasgado suas vestes, mandou-lhe esta mensagem: por que rasgaste tuas vestes? Envia o homem a mim e ele saberá que há profeta em Israel. Então Naamã foi com seus cavalos e carros e parou à porta da casa de Eliseu. Eliseu enviou um mensageiro para lhe dizer: vá e lave-se 7 vezes no rio Jordão. Sua pele será restaurada e você ficará purificado. Mas Naamã ficou indignado e saiu dizendo: eu estava certo de que ele sairia para receber-me, invocaria em pé o nome do Senhor, o seu Deus, moveria a mão sobre o lugar afetado e me curaria da lepra. Não são os rios Abana e Farfá em Damasco melhores do que todas as águas de Israel? Será que ele não poderia lavar-me neles e ser purificado?
e foi embora dali furioso. Mas os seus servos lhe disseram: Meu pai, se o profeta lhe tivesse pedido alguma coisa difícil, o Senhor não faria? Quanto mais quando ele apenas lhe diz que se lave e será purificado. Assim ele desceu ao Jordão, mergulhou 7 vezes, conforme a ordem do homem de Deus, e foi purificado. Sua pele tornou-se como a de uma criança. Aleluia! Que passagem poderosa, né, irmãos? Aleluia! Havia um profeta em Israel, o profeta Eliseu, que fazia proezas, Deus fazia proezas através da vida dele. E a gente pode aprender algumas coisas através desse texto. O Senhor me falou algumas coisas e eu gostaria de compartilhar com vocês. Primeira coisa é que existia uma criança, uma menina, cuidando das coisas da casa de Naamã, da esposa de Naamã, que foi tirada lá do povo de Israel em uma das milícias, em uma das guerras, e ela foi para a casa de Naamã cuidar das coisas da casa dele, né? E ele era um chefe do exército da Síria. Só que ele tinha um problema. Era um homem poderoso, guerreiro, forte, mas foi acometido de lepra. Uma doença que, teoricamente, pela lei, afastava as pessoas, né, do convívio das outras. E é interessante porque essa menina, ela tinha a palavra dentro dela. Ela conhecia o Senhor, ela conhecia Deus através das manifestações dele, das ações dele no povo de Israel. E é interessante que essa menina, ela lançou uma semente, amém? Você crê que nossa palavra é uma semente? Ela lançou uma semente, ela disse aqui no versículo 4, no versículo 3, se o meu Senhor procurasse o profeta que está em Samaria, ele o curaria da lepra. E uma semente foi lançada. E é tão interessante, irmãos, que logo veio ao meu coração quando eu vi isso. Eu lembrei do pastor Wagner, que ele sempre fala assim, fica atento, porque uma palavra inspirada da parte de Deus pode mudar o curso da sua história. E foi exatamente isso que aconteceu. Ela lançou a semente, lançou a palavra, e ele agarrou-se com essa palavra. E ele creu nessa palavra e mudou o curso da história dele. Por causa disso, porque ele creu no seu coração, pegou a palavra, e é tão interessante, ele confiou que ele poderia ser curado por esse Deus, por esse profeta. Ele não sabia exatamente como seria, mas ele agiu em fé. E diz que Naamã, ele viajou 138 quilômetros até Israel, até o rei de Israel, e a Bíblia fala isso, que o rei da Síria mandou uma carta, então, para o rei de Israel. Na cabeça do rei da Síria, o rei de Israel que poderia curá-lo, né? E ele disse, acaso sou Deus? Não sou Deus. E ele rasgou suas vestes. E o profeta Eliseu, a gente vê aqui na palavra, o profeta Eliseu diz, o rei, pode mandar ele vir. Ele vai saber que há Deus em Israel. Aleluia, amém. É muito ousadia, né, não, irmãos? Pode vir. E a gente se depara com tantas situações difíceis, pessoas que chegam até nós com doenças, com problemas, e muitas vezes a gente se esquiva. A gente tem a palavra da fé dentro, mas a gente fica quietinho, calado, faz de conta que eu nem posso fazer nada. Eu nem ouvi a história. Mas Deus nos chama para isso, com ousadia. A palavra diz que Ele não nos deu espírito de medo, mas de ousadia. E é com ousadia que o profeta disse, pode vir, porque ele vai saber que há Deus em Israel. O que era a lepra diante do Deus de Israel, que tantos feitos já fez? A lepra não é nada. Porque é muito natural para Deus fazer milagres, né, pastor? Amém. Aleluia. Deus é bom. E aí Eliseu foi e se dirigiu ao encontro do profeta. E é interessante que ele chegou à porta do profeta, o profeta não foi lá fora. Não é verdade? A Bíblia registra que o profeta enviou um mensageiro. E o mensageiro deu uma instrução que o profeta deu. Qual foi a instrução que ele deu? Vai lá no Rio Jordão, mergulha 7 vezes e você vai ser purificado. Vamos falar a verdade, irmãos. Imagina hoje alguém com câncer. Para a época, lepra era uma doença incurável. A medicina não tinha o que fazer. A gente tem muitas doenças assim hoje. Imagina se um profeta
algum de nós chega para alguém com câncer e diz, vai ali, na praia de Tambaú, no mar, e mergulha 7 vezes. E quando você levantar, você vai ser purificado, você vai ser curado. As pessoas diriam, no mínimo, dizer que você é doido, né? É louco, como assim? Isso não existe na medicina, né? Né, Denis? Isso não tem livro nenhum da medicina. E é interessante porque, às vezes, Deus nos dá instruções tão simples e a gente que dificulta. Deus nos dá direções tão simples e a gente acha, não, eu acho que não foi Deus. Porque está simples demais. Não, tem que ser uma coisa mirabolante, não. O profeta, ele disse, o profeta teria que vir aqui, teria que orar bem alto, teria que impor as mãos na ferida, e aí sim eu ficaria livre, ficaria limpo, não é verdade? Mas o profeta simplesmente diz, vai lá, mergulha 7 vezes e você vai ser purificado. E ele, o chefe do exército da Síria, era um homem muito importante, muito cheio de si, muitas convicções no coração. Com certeza, orgulho estava ali dentro, em dizer, não, o Rio Jordão, as águas barrentas do Rio Jordão, como é que águas barrentas vão purificar? De forma alguma. As águas lá de Damasco são muito melhores. Por que não vai para lá? Por que eu não mergulho lá? Irmãos, quando Deus dá a direção, não tem como. Ou você obedece, ou você não recebe. Ou você obedece, ou você não avança. Ou você obedece, ou você retrocede. Você fica parado, você não avança. Então, simplesmente, o Senhor disse. E é interessante que nós precisamos crer que os planos de Deus são excelentes. Você crê na palavra do Senhor? Os meios que o Senhor usa são excelentes. Às vezes a gente não entende. Às vezes é algo tão simples, uma direção tão simples. E a gente pensa no nosso próprio entendimento. Não, não é Deus, não, porque eu faria diferente. Né? Não, eu acho que é melhor de outra forma. Eu acho que não é tão interessante assim essa forma. E ele simplesmente se rebelou à direção do profeta. E os seus servos disseram assim, mas meu Senhor, uma coisa tão simples, se ele tivesse dito uma coisa muito mais difícil, você não faria? Você não quer ser curado? E por que você não faz uma coisa tão simples, só mergulhar 7 vezes e você vai ser purificado? E aí Naamã caiu em si, né? Ele já tinha crido no coração, irmãos. Ele não foi ali à toa, não. Ele não foi duvidando, não. Ele creu no coração. Mas não basta apenas crer. Não basta apenas falar. Tem que agir. Tem que fazer alguma coisa. Aleluia, amém. Aleluia. Vamos abrir a Bíblia em João 14, 26. Aleluia. Abra sua Bíblia aí, João 14, 26. Eu vou confessar uma coisa, irmãos. Desde pequenininha que eu fui ensinada nos caminhos do Senhor. Vivi muitos anos na igreja, ouvindo a palavra do Senhor. Mas faz muito pouco tempo que o entendimento chegou, verdadeiro, a palavra revelada. Eu vivi muito tempo ouvindo profecias, sendo guiada por profecias. Não estou desmerecendo a unção profética, eu creio na unção profética. Mas a profecia não pode direcionar a nossa vida. O profeta não nos sustenta, não é verdade? E é interessante que o entendimento chegou e hoje eu vejo totalmente diferente. E a palavra do Senhor diz aqui em João 14, 26, diz assim, mas o conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, lhes ensinará todas as coisas e lhes fará lembrar tudo o que eu lhes disser. Aleluia! Vamos lá em Salmo 32. Um dia eu recebi essa palavra, na época eu recebi meio que, tá bom, amém. Mas hoje eu tenho um entendimento tão forte em relação a essa palavra. Deus foi me tratando em relação a isso. Salmo 32, versículos 8 e 9. 32, 8 e 9. Diz assim, eu o instruirei e o ensinarei no caminho que você deve seguir.
eu o aconselharei e cuidarei de você. Não sejam como o cavalo ou o burro, que não têm entendimento, mas precisam ser controlados com freios e rédeas. Caso contrário, não obedecem. Aleluia, amém. E aí o entendimento chegou de que hoje eu tenho o Espírito dentro. Eu tenho a palavra do Senhor comigo. O Espírito está aqui dentro. E é o Espírito que dá a direção. E a palavra diz assim, não sejam como burros. Ele não tem entendimento. Precisam ser guiados, né, para poder obedecer. Mas a palavra diz que nós somos filhos de Deus e nós temos o Espírito de Deus dentro, amém? A palavra do Senhor diz que Ele, o Espírito, o Conselheiro, Ele nos ensina todas as coisas. Ele nos ensina todas as coisas. O Espírito está aí dentro. E Ele nos ensina todas as coisas. Tudo que precisamos saber em todas as áreas da nossa vida. Ele nos ensina. O Espírito nos guia. A palavra diz que Jesus foi. Jesus foi, mas Ele, o Pai enviou um Espírito que está aqui dentro, que nos dá a direção. A gente vai caminhando e Ele vai dando a direção. A gente vai agindo e Ele vai nos dando a direção em todas as áreas da nossa vida. Não sei a área que você precisa de direção, mas é o Espírito que está aí dentro. E Ele quer nos ensinar. Ele é um professor excelente, amém? Aleluia, aleluia, glória a Deus, aleluia. E eu queria compartilhar algo com vocês. Para quem não sabe, eu tenho uma loja de calçados infantis. Mas, irmãos, minha área não tinha nada a ver com isso. Eu era da área de saúde, nada a ver com isso. Eu ensinava. Nós morávamos em Belo Horizonte. Mas há mais ou menos 4 anos, 4, 5 anos, uma profeta do Senhor, que Deus usou, irmãos, Deus tem misericórdia da gente, viu? Apesar da ignorância, Deus usava muito essa mulher para nós, para nos ensinar. No tempo da ignorância, né? E ela começou a me dizer, Rialma, você já abriu sua empresa? E eu, parecia loucura. Minha empresa? Não, eu tenho nada a ver, eu ensino, eu não tenho nada a ver com empresa, não. E ela sempre me dizia, você já abriu sua empresa? Faça isso, abra sua empresa. E o tempo passou. E ano passado, em abril, nós viajamos para Belo Horizonte para rever a família, né, do meu esposo. E eu estava voltando, eu lembro como se fosse hoje, mas foi tão forte. Eu estava voltando do centro da cidade de ônibus e veio algo muito forte no meu coração. Um desejo que eu nunca tinha tido de abrir uma empresa, de abrir uma loja para mim. Um desejo muito forte. E eu compartilhei com ele, eu disse, amor, está muito forte, um negócio, eu não sei para onde vou, não sei para que área, eu não tenho a mínima ideia. Eu nem gosto disso. Eu nem nada a ver com isso, eu não sei nem vender. Mas Deus começou a tratar e eu fui, eu digo, tá, já que Deus falou comigo também, testificou comigo, eu vou começar a ver o que é isso, né? De repente, né? E fui procurar. Procurei umas pessoas para me ajudar, para me dar orientação. Enfim, resumindo, surgiu essa oportunidade dessa loja. E eu e meu esposo, nós ficamos em paz em relação a isso, em momento algum. Deus não nos deixa confundidos, irmãos. Irmãos, o amor de Deus não nos deixa confundidos. Ele não quer que você faça algo para depois quebrar a cara, não. Deus não quer nos ensinar, não, como muita gente diz, né? Vá lá, Deus faz isso para você aprender. Não. Deus não quer que os seus filhos tenham danos. E em momento algum a gente sentiu angústia, intranquilidade em relação a isso. E resolvi pegar a oportunidade que Deus tinha dado. E uma pessoa bem próxima a mim, pessoa da família, assim, bem próxima, chegou, crente há mais de 40 anos, ele chegou e disse assim, não faça essa loucura não. Você vai falir, não faça não essa loucura não. A gente tem que agir com a razão. E a razão diz para você não fazer isso. E eu disse, e eu na minha, né? Não, olha. A palavra do Senhor diz que nós devemos ser guiados pelo Espírito de Deus. O Espírito me falou, me testificou que a gente vai abrir a loja. E ele disse, com certeza deve ter sido alguma profetada na sua igreja que você recebeu. Alguma profetada. Eu disse, não, eu sou guiada pelo Espírito, não é pelos profetas, não. Eu sou guiada pelo Espírito. Irmãos, e no momento assim, na hora, a gente meio que entristece, né? Desanima. Meu Deus, será?
Mas Deus não nos deixa confundidos. Eu não me canso de dizer isso. Na mesma hora, o Espírito trouxe uma palavra tão forte, saltou muito forte no meu coração. Uma passagem bíblica, quando Davi, o filisteu, o gigante filisteu, né, ele afrontou o povo de Israel. E todo mundo estava com medo. Todo mundo estava com medo. E Davi, aquele homem tão pequeno, ele se colocou, se posicionou, disse: eu vou lutar contra ele. E aí o rei Saul disse assim: não, meu filho, pelo amor de Deus, você vai morrer. Não, você é muito novo, você é muito pequeno, ele rapidinho ele vai lhe matar. E aí Davi lembrou a ele: ó rei, Deus foi comigo lá com o leão. Deus foi comigo com o urso. E não vai ser diferente dessa vez. E essa palavra veio muito forte no meu coração. E receba isso do Senhor. O Senhor esteve com você no passado, em várias situações, que você pensava que não ia conseguir. Mas você avançou, você chegou, você está aqui. E eu creio que o Senhor está conosco em qualquer situação. E veio muito forte isso comigo. Ele foi com Davi falando, ele foi com o urso, ele foi com o leão. Ele será também com esse gigante. E veio muito forte essa palavra, irmãos, porque o Senhor está conosco. Então a gente tem que ouvir o Espírito. A gente tem que estar atento ao que o Espírito diz, porque senão o diabo ele lança a palavra. Ele lança a semente dele, querendo nos desanimar. Mas a palavra diz que a fé movimenta. E movimenta é animar. Movimentar é animar, é dar vida. Amém? E aí foi interessante que isso foi quinta ou sexta-feira. E no domingo, Ritinha pregou sobre esse texto. E Ritinha, com aquela ousadia toda, né? Foi muito forte. O Senhor só confirmou comigo que Ele é comigo em qualquer situação. Ele não quer que eu tenha dano, mas Ele me ajuda. Com seu Espírito, Ele me guia. Amém? Aleluia. Deus é bom. Amém. E aí, Naamã resolveu se entregar, né? Ele disse, tudo bem, então eu vou fazer o que o profeta disse. Ele resolveu obedecer à simples instrução do profeta. E ele foi totalmente limpo. Amém? Aleluia. É só isso que Deus nos requer de nós. Obedecer às suas instruções. Irmãos, é tão simples. É tão fácil que a gente acha estranho. Que a gente acaba não fazendo. Porque é crer, confessar e agir. É tão fácil. E o melhor de tudo é que não é agir assim, o que é que eu vou fazer? Não, ele mesmo dá a direção. É muito fácil. É a mesma coisa que diz, eu estou com a faca e o queijo na mão, não é isso? Deus simplesmente faz isso conosco, nos dá a direção. Amém? Aleluia. Abre comigo a Bíblia em Lucas 17. Aleluia, o Senhor é bom. Lucas 17, de 11 a 19. Por causa do tempo, eu vou ficar só nessa outra passagem. A próxima fica para outra oportunidade, né, pastor? Ai, Jesus, misericórdia. Lucas 17, de 11 a 19. Amém? Posso ler? 10 leprosos são curados. A caminho de Jerusalém, Jesus passou pela divisa entre Samaria e Galileia. Ao entrar no povoado, 10 leprosos dirigiram-se a ele. Ficaram a certa distância e gritaram em alta voz: Jesus, mestre, tem piedade de nós. Ao vê-los, ele disse: vão mostrar-se aos sacerdotes. Enquanto eles iam, foram purificados. Um deles, quando viu que estava curado, voltou, louvando a Deus em alta voz. Prostrou-se aos pés de Jesus e lhe agradeceu. Este era samaritano. Jesus perguntou: não foram purificados todos os 10? Onde estão os outros 9? Não se achou nenhum que voltasse e desse louvor a Deus, a não ser este estrangeiro? Então ele lhe disse: levanta-se e vá. A sua fé o salvou. Amém. Aleluia. E esse texto é outro texto, irmãos, tremendo. Muito poderoso, porque tem a ver com a outra história, né? Também era lepra, também era uma doença incurável, era a mesma doença que o afastava, que afastava essas pessoas, que deixavam ele na escória da sociedade.
marginalizados, esquecidos pelas pessoas. E é interessante que eles conheciam, eles sabiam de Jesus. Jesus, por onde passava, ele curava, ele fazia prodígios e maravilhas, e sua fama se espalhou, não é verdade? Então eles conheciam. E Jesus estava passando por lá. E é interessante que eles creram no coração, e eles manifestaram a sua fé, eles expressaram a sua fé em ação. Eles foram ao encontro de Jesus, é verdade? A palavra deixa bem claro aqui, eles foram ao encontro de Jesus, mesmo à distância, porque a própria lei dizia que eles tinham que ficar distantes, no mínimo 15 metros, mas eles gritavam, Jesus, tem misericórdia de mim. Eles sabiam que só Jesus podia fazer algo, e Jesus podia fazer, e Jesus queria fazer, amém? Aleluia! E é interessante que eles foram ao encontro de Jesus, e a lei, o que é que a lei dizia? A lei dizia o seguinte, lá em Levítico fala claramente, que um leproso, ele após ser curado, ele se apresentaria ao sacerdote, para o sacerdote realmente verificar se ele tinha sido purificado, curado, para que ele pudesse voltar ao convívio com outras pessoas. Era isso que a lei dizia, né? E o que eu acho mais tremendo nesse texto é isso, porque Jesus disse a eles, vai ao encontro do sacerdote. Eles não estavam curados quando Jesus disse vai. E Jesus não tem protocolos, né, irmãos? Com Jesus Deus não tem isso com ele, não. Ele faz como ele quer, ele fala como ele quer, e você obedece se quiser. Você é curado se quiser, você avança se quiser, ele dá a instrução. E Jesus simplesmente disse a eles, vai ao encontro dos sacerdotes. E enquanto eles iam, vamos ver aqui, no versículo 14, ao vê-los, ele disse, vão mostrar-se aos sacerdotes. Enquanto eles iam, foram purificados. Aleluia! Tiago fala, a fé sem obras é morta. Não é verdade? Nós temos que agir. E eles agiram enquanto iam. Eu fico imaginando. É meio que loucura, né? Assim, a lei era muito forte. Para eles era muito forte. E Jesus diz, vai andando, vai ao encontro do sacerdote. E enquanto eles iam, eles foram sendo purificados. Imagina você com uma doença, que a lepra, cheia de feridas no corpo, em todo o corpo, e você olhando, de repente, não cheguei nem no sacerdote, já estava sendo purificado. Amém? Aleluia, Jesus faz assim. E é tão interessante que enquanto eu estava estudando essa parte, veio uma direção muito forte no meu coração. E eu queria chamar o pastor Luiz Maristela aqui na frente. Aleluia. Aleluia. Eles não vieram porque eu chamei não, viu, irmãos? Porque... Ai, Deus é bom. E é tão interessante que veio uma direção do Senhor. Eles estão num tempo novo para a vida deles. Vocês sabem disso? Um ponto de pregação foi aberto lá no centro de Cabedelo. E é um tempo novo. Às vezes, de querer vir medo, receio, né? Esses leprosos, eles eram marginalizados. Ninguém queria dar nada por eles. E com certeza tem algumas pessoas que não acreditam na capacidade de vocês. Tem muitas pessoas que acham que não vai para frente. Mas não é na capacidade de vocês. O melhor de tudo é isso, é que não é na capacidade de vocês, amém? E eu queria que vocês fizessem algo. Vocês vão para ali, de mãos dadas, vocês vão mandar. E vocês vão caminhando. Amém? Pode ir. Aleluia. Aleluia, a palavra diz que enquanto eles iam, eles foram purificados. Aleluia, a direção virá, as estratégias virão. Aleluia, os planos chegarão no coração. Aleluia, oh glória, grandes coisas o Senhor fará naquele lugar. Crescimento, pessoas vindo, crescimento, a graça alcançando as pessoas, os dons se manifestando. Enquanto iam, eles foram curados. Aleluia, só seguir a instrução do Espírito. Aleluia, muitas estratégias virão. Muitas estratégias virão. As pessoas vão ficar assim, de boca aberta, do que Deus vai fazer.
Eu creio. E enquanto iam, vão andando de mãos dadas, juntos. Enquanto iam, eles foram curados. Aleluia! Aleluia! Obrigada, Senhor, pelo que o Senhor fará em Cabedelo. Cabedelo nunca mais será a mesma. Por causa desse casal, Senhor. Por causa desse casal que obedece o Senhor. Que segue as tuas instruções, Pai. Aleluia! Tu és bom, Senhor. Obrigada, Senhor. Aleluia! Aleluia, amém. Aleluia, Deus é bom. Aleluia, aleluia. Muitos se surpreenderão. Irmãos, muitas pessoas nos subestimam. Você sabia disso? Mas é o Senhor que nos honra. É o Senhor que nos honra, é Ele que nos dá honra. Não adianta você querer fazer na sua própria força. Não adianta você querer fazer no seu próprio entendimento. Ah, não, mas eu acho que tem que ser assim. Ah, não, tem que ser dessa forma. Não, porque assim vai dar muita gente. Não, irmão, não tem isso não. Aleluia. Não tem isso não, irmãos. Não é na sua força, não é na nossa força, mas é na direção do Espírito que está aqui dentro. É na direção do Espírito e isso acontecerá. Aleluia. Nós teremos boas notícias. E aceleração. Não é algo devagar, não. É aceleração. Aleluia. Vida do alto. Aleluia. Lourdinha, vem aqui, Lourdinha. Aleluia. Irmãos, foram duas direções que eu tive enquanto eu orava ao Senhor, enquanto eu estudava. E veio muito forte também ao meu coração. Você vai fazer a mesma coisa, Lourdinha. Você vai andando. Você vai andando, porque enquanto eles iam, eles foram curados. Enquanto eles iam, eles foram curados. Não para, não. Anda, avança. A direção vem para o Senhor para você. Agora obedece, obedece. Não adianta só o Espírito falar, tem que obedecer. Porque senão não vai mudar nada. Não vai mudar nada. Não adianta só o Senhor falar, porque o Senhor tem falado ao seu coração. Mas tem que avançar, tem que andar, tem que agir por fé. Aleluia! E coisas grandes acontecerão, Lourdinha. Aleluia! Recebe a instrução e age. Age em fé, amada. O Senhor fará. Aleluia! Enquanto eles iam, eles foram curados. Você não pode ficar parado, não. Você tem que fazer alguma coisa. Nós temos que fazer alguma coisa, irmãos. Deus já fez tudo por nós. A palavra dele diz que ele já nos abençoou com toda a sorte de bênçãos espirituais. Mas a gente precisa fazer alguma coisa. A parte dele já foi feita. A gente crê, a gente confessa, mas a gente age. Amém? Aleluia, Lourdinha. Amém. Recebe, amada. Obrigada. Aleluia. E a gente vê aqui no texto que apenas um leproso voltou para agradecer. Apenas um reconheceu o poder de Deus. Você sabia, irmãos, que quando a gente age pela nossa própria força, quando a gente senta para fazer um plano de negócios, né? Faz um plano, planeja. A gente tem que planejar? Amém? Com certeza. A palavra do Senhor diz que o homem faz planos, mas a resposta vem de onde? Da boca do Senhor, amém? Mas normalmente quando a gente faz planos e a gente age pela nossa força, pelo nosso entendimento, a nossa tendência é dar crédito a nós mesmos, não é verdade? No fundo a gente diz, fui eu. Foi o que eu pensei, foi minha sabedoria, foi minha, né? Foram meus anos de estudo. Tanto que eu já estudei, tanto que eu, né? Como eu sou sábio. Mas isso é engano. Isso é puro engano, porque tudo vem dele. Tudo vem dele. Tudo é por ele e tudo é para ele. Amém? E esse leproso entendeu. E ele nem judeu era. Ele era samaritano. Ele nem judeu era. Os outros, a Bíblia não fala se eram judeus, fala que esse era samaritano, né? Imagina que os outros, digamos que os outros fossem judeus, eles foram atrás da lei, né? Que a lei dizia, vai para o sacerdote. E eles foram atrás da lei. E esse samaritano considerou Jesus maior que a lei. Porque ele não foi para o sacerdote, ele voltou para agradecer. Ele teve coração grato. Ó Deus, irmãos, Deus se agrada de um coração grato. Deus tem feito tanto por nós, tanto em nossas vidas.
Se você olhar para trás, eu olho para trás e eu vejo assim com muita gratidão que Deus fez na minha vida, na vida da minha família. E eu só tenho que agradecer. A gente só tem que agradecer. Ele recebeu a cura. Nós temos recebido outras coisas. Nós já recebemos a cura por fé, amém? Temos tanto do Senhor. O Senhor tem nos dado tanto. O Senhor tem nos dado a sua direção. O Senhor tem nos dado as estratégias para seguirmos nossa vida, cada um na sua necessidade. E eu gostaria de você abrir em Efésios 6:16. A gente está terminando. O tempo já foi. Efésios 6. Efésios 6:16. O apóstolo fala assim: além disso, além das outras ferramentas, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Amém? Você sabia que o diabo tem setas inflamadas? Irmãos, e quando nós fazemos planos, a primeira coisa que vem, que ele lança é: você acha que vai dar certo? Você acha que Deus realmente vai fazer isso? E quando é algo grande, aí que ele investe mais pesado, né? Mas o que é que o apóstolo nos orienta? Escudo da fé. É com esse escudo, é com a fé que você diz: epa, não. O meu Deus que prometeu, ele é fiel. E ele vai cumprir. E ele é poderoso para fazer infinitamente mais. É grande, vai ser maior ainda. É enorme, vai ser maior ainda. Aleluia. O escudo da fé. Nós precisamos nos posicionar. É isso que Deus requer de cada um de nós nessa manhã. Posicionamento. Ou você crê, ou você não crê. E se você crê, você tem que agir. Tem que seguir em frente. Tem que avançar com a direção do Espírito. Amém? Aleluia. Vamos ficar de pé, irmãos. Aleluia. Aleluia. Ele é fiel e poderoso para fazer. Eu gostaria de chamar o grupo de louvor. Nós não podemos duvidar das suas promessas. Nós temos que agir em fé. E nós vamos cantar animados, porque a fé movimenta. E movimentar é animar. Aleluia. Nós vamos cantar com alegria que o nosso Deus é maior que qualquer problema. E nós vamos seguir em fé, porque existe algo. Existe uma rocha mais alta. E nós, como águias, nós voaremos. Voos altos nós daremos. Amém? Você quer dar voos altos? Aleluia. Então, com ousadia e com alegria, louve ao Senhor. Aleluia. Problemas eu não temerei. Com Jesus eu vou além, ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na videira. Eu não temerei, não. Eu sei para além das nuvens, o sol não deixou de brilhar, só que a terra escureceu. A minha vida está em Deus, eu sei que tudo posso em Deus. É Ele quem me fortalece, eu vou seguir com fé. Com meu Deus eu vou para a rocha mais alta que eu sei pra onde vou. Como águia vou, nas alturas sou filho de Deus. Eu vou seguir com fé. Com meu Deus eu vou para a rocha mais alta que eu sei pra onde vou. Como águia vou, nas alturas sou filho de Deus. O meu Deus sabe tudo que eu preciso pra sentir a paz dentro do meu coração. Ele sabe de que eu preciso para sentir paz. Aleluia. Eu não temerei, não, pois sei que para além das nuvens o sol não deixou de brilhar,
só que a terra escureceu. A minha vida está em Deus, eu sei tudo posso em Deus. Ele quem me fortalece, eu vou seguir com fé. Com meu Deus eu vou para a rocha mais alta que eu sei pra onde vou, como águia vou, nas alturas sou filho de Deus. Eu vou seguir com fé, com meu Deus eu vou para a rocha mais alta que eu sei pra onde vou, como águia vou, nas alturas sou filho de Deus. Nas alturas sou filho de Deus. Nas alturas sou filho de Deus. Aleluia, amém. Aleluia. Pode sentar, irmãos. Aleluia. É com essa alegria que devemos prosseguir, crendo no nosso Deus poderoso e fiel para cumprir a sua palavra em nossas vidas. Amém. Aleluia. Feche os seus olhos nesse momento. Existe alguém aqui, alguém no nosso meio que ainda não aceitou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida? Alguém que nunca fez uma aliança com Ele, que nunca entregou a sua vida dizendo: Senhor, Jesus, Tu és agora Senhor da minha vida. Essa é a sua oportunidade. Tem alguém? Aleluia. Tem alguém aqui que já conhece o Senhor, mas que nunca foi batizado no Espírito Santo, com a evidência de falar em línguas? Essa é uma oportunidade que Deus está te dando, de um revestimento de poder. Amém? Aleluia. Amém. Salvos, cheios do Senhor, cheios do Espírito do Senhor. Aleluia. Pastor, obrigada, viu, pela oportunidade. Que Deus continue lhe abençoando. Esse paz todo que o Senhor é para nós. Aleluia. Deus é bom, amados. Deus é muito bom. Eu queria chamar a Níbia e Josélia para vir aqui na frente.